Bom dia, pessoal. Tudo bom? Sejam bem-vindos aí a mais uma live que nós vamos tratar sobre o assunto do bem-estar em casa, né, da saúde em casa. Eu vou esperando aí vocês se achegarem. Sejam bem-vindos, Paula, Margarete. Então hoje a gente vai tratar desse assunto que está muito pertinente, que é o bem-estar na família, o bem-estar em casa. Como trazer bem-estar? Por onde buscar esse bem-estar? Nesse relacionamento tão intenso que a gente está tendo nesses dias de hoje, com a quarentena nos dando essa grande oportunidade. Vamos falar disso um pouquinho também. E como que funciona a constelação de ambientes e o Feng Shui online. Como que isso pode acontecer, como que acontece, o que é uma constelação, o que é o Feng Shui e como eles podem trazer também esse bem-estar nesses momentos que a gente está tendo uma convivência tão intensa com a família, que a gente está vendo as emoções à flor da pele, no nosso núcleo familiar, em nós mesmos. Uma grande... Ai, a Cristine chegou. Ah, que maravilha. A Márcia, seja bem-vindas. Gisele, olá. Todo mundo, bom dia. Bom dia, Márcia. E as perguntas a gente vai depois... Ó, o Laércio, que bom, rapaz. Laércio, de Teresina. Sobre o curso depois a gente pode conversar. Poliane, seja bem-vinda. Olha que maravilha. Pois é. Então a gente vai falar hoje um pouquinho dessa grande oportunidade de olhar para nossas relações dentro de casa, para o nosso bem-estar. Tá tudo muito à flor da pele, tá todo mundo convivendo consigo próprio de uma forma tão intensa, né? Quando que a gente teve essa oportunidade compulsória de poder ficar em casa? Olha, quem está passando pela quarentena, quem está tendo essa oportunidade de ficar em casa, aqui em casa já vão fazer um mês e pouquinho que a gente não sai de casa, só para pegar a compra na porta do mercado que eles deixam reservado assim, e o cliente liga antes e vai lá e pega. Então, olha a oportunidade que estamos tendo de poder conviver dentro de casa, mesmo que de uma forma compulsória. Quem deixaria o serviço? Quem deixaria o filho não ir à escola? Quem deixaria de ir na praça? Quem deixaria de ter aquele ciclo de amizade, sair à noite, de curtir? Ou de ir para a igreja, ou de rezar, de orar, de fazer meditação? Isso passava longe da cabeça de 90% das pessoas, que era essa reclusão no nosso interior, no nosso núcleo interno e no nosso núcleo familiar. E isso está sendo uma oportunidade que basta enxergarmos com outros olhos. Bom dia, Ana. Bom dia, Lara. Enxergar com outros olhos é uma atitude terapêutica. Quando a gente pode se dar ao luxo de ir além dos limites das nossas próprias crenças, das nossas próprias seguranças e zonas de conforto, a gente pode ter uma atitude terapêutica, observando o vínculo com aquela questão específica de um outro ponto de vista, de uma maneira ampliada, podendo dar o significado real para cada elemento que compõe aquela questão, tanto familiar como dentro de casa. E essa oportunidade da quarentena é uma coisa incrível que a gente está tendo, que é justamente poder ter esse novo olhar, praticar esse novo olhar com a gente mesmo, nos entender. O Bruno entrou aí, a Clara, nos entender perfeitamente. A gente sabe mais do que nunca nossos limites aí de paciência, de gosto, de vontade de conviver com aquelas pessoas que são no nosso núcleo familiar, né, que vieram na nossa família para a gente conviver. E essa oportunidade não se daria se não fosse dessa maneira.
Então, para a gente começar o nosso papo sistêmico, olha a Vânia aí, seja bem-vinda, Vânia. Para a gente começar o nosso papo sistêmico, eu vou propor para todo mundo uma práticazinha sistêmica, que é um movimento mecânico, que faz parte das constelações estruturadas, que é a reverência. A proposta é, a reverência, a gente se coloca à disposição do movimento da vida. A reverência é aquele mesmo gesto que os samurais e as pessoas que praticam artes marciais fazem para um oponente possível quando a derrota é iminente. Eu me entrego a esse movimento de vida. E nesse caso, a reverência na constelação familiar se dá por alguns movimentos mecânicos que faz com que o corpo entenda que eu me entrego àquele momento da vida. A entrega não significa que aquilo eu quero para mim. Não significa que alguém quer pegar coronavírus, que alguém quer participar ativamente, ter os sintomas, não é isso. Entregar ao movimento da vida é eu enxergar esse movimento de um outro ângulo, que não seja um desconforto, que não seja um peso a ser carregado. Isso é entregar-se ao movimento de vida. Se isso aconteceu, essa grande pandemia aconteceu, essa quarentena aconteceu, é para a gente dar atenção e enxergar isso como um ponto positivo de convivência familiar em casa. Quanta gente está arrumando gaveta? Quanta gente está pintando aquela partezinha da casa que precisava? Arrumando o quintal? Quanta gente observou que aquele mofo existia ali que você nunca parou para observar? Isso nós estamos falando de coisas simples, porque a casa representa, na verdade, o nosso sistema familiar. É isso que o Feng Shui trata. Nós vamos avançar um pouquinho, eu vou explicar isso um pouco e depois fazer essa relação do Feng Shui tradicional, que eu já trabalho há uns 15 para 16 anos, e vou fazer essa ponte com o Feng Shui sistêmico, que seria um Feng Shui que acontece um fenômeno, e a partir desse fenômeno você pode ter uma atitude terapêutica. É um Feng Shui ativo. A constelação familiar também é um movimento ativo. O que é isso? É uma atitude terapêutica de quem se dispõe a constelar. Não é uma atitude do terapeuta, não é uma atitude do constelador, é uma atitude de quem observa a questão. Isso é a constelação familiar. É quem está disposto a constelar uma família, um ambiente, uma empresa, ter uma atitude terapêutica perante a visão que tinha daquele vínculo com aquela questão, seja de casa, seja da família, seja do trabalho, seja da sua empresa, da sua organização. É uma atitude terapêutica de um novo olhar. Então se permita um novo olhar. Então voltando um pouquinho lá no começo, a gente está imerso nessa grande oportunidade de convivência e nós vamos fazer, eu vou sugerir, convidar vocês, que vocês possam fazer também uma reverência a esse momento e poder, nesse momento de reverência, fechar os olhos. Cada um aí pode fechar os olhos, não precisa de ficar preocupado que eu não vou sair daqui não, nem vocês daí. Então fecha os olhos um pouquinho, respira profundo, puxa o ar pelo nariz. Solta o ar pela boca. E nesse momento, você vai apagar todas as concepções que te colocaram na cabeça sobre esse momento que estamos vivendo de quarentena. Tudo que colocaram na sua cabeça, tudo que você viu no celular incessantemente, tudo que os jornais, os governos estão falando, apaga isso da mente. Em cada inspiração, você vai apagando todas essas concepções, deixa tudo isso no vazio. Inspira e solta o ar devagar. E agora você vai intuir o que há de bom nesse movimento. O que há de bom no movimento que a vida está trazendo dessa convivência tão intensa familiar e dentro de casa.
Deixe isso agir em você. Essa visão do que é positivo nessa pandemia. Se você visualizar uma imagem, guarde essa imagem na cabeça. Se você visualizar uma frase, um conceito, guarde isso com você. É uma grande oportunidade, pode abrir os olhos devagarinho. Continua respirando pausadamente. Essa é uma grande oportunidade. E se reverenciar isso é estar entregue a esse movimento de vida que a gente não controla. Ótimo, beleza. Vamos falar um pouquinho mais então de como que a constelação de ambientes e o Feng Shui sistêmico aconteceram, surgiram e como que eu comecei a aplicar isso. Eu vou contar um pouquinho dessa história. Eu me formei em arquitetura e urbanismo e trabalhei no escritório de um grande amigo hoje, que é uma grande referência profissional e pessoal para mim, que é o Carlos Solano. E lá eu aprendi o Feng Shui tradicional chinês, escola da bússola, escolas voadoras, o Feng Shui sistêmico também. E eu vi que existia uma coisa que movimentava a casa, que não eram as paredes da casa, que era a vida da casa. O Feng Shui me trouxe essa grande oportunidade de enxergar que a casa se movimentava através de arquétipos das funções dos ambientes e arquétipos que cada pessoa trazia para aquele cômodo. E outros mais que são estudados no Feng Shui tradicional. Essa possibilidade de enxergar que a casa é um movimento de vida e não é só as paredes, nos traz de volta a nossa família. A casa representa o nosso sistema familiar. A casa traz o arquétipo de quê? De segurança, de conforto, de aconchego, de lar. Lar docilar. E isso remete à segurança de quem? Da mamãe e do papai, que foram as primeiras casas que possibilitaram que a gente tivesse uma casa-corpo. Então, quando a gente entra na vida, a gente entra por esse sistema que é papai e mamãe, que é a nossa família, base, o nosso núcleo familiar. E isso representa todo o arquétipo de segurança, de casa, de conforto, de voltar para casa. É a nossa família base. E a casa representando a família, aí sim a casa pode ter vida, a casa pode ser viva, a casa pode ser a vida. E é aí que entra o Feng Shui, que é um ramo da medicina chinesa que estuda os ambientes, mas não só materialmente, porque existem escolas bem tradicionais do Feng Shui. A primeira escola de Feng Shui datada de muitos mil anos é a escola da forma. Então essa escola da forma estudava a forma, a estética, a orografia do terreno, da casa, a disposição dos ambientes. Mas além disso, as estrelas do Feng Shui colocavam arquétipos que se assentam na casa, que a gente conhece muito, muito falado, até um pouco desgastado, o Baguá, que é a divisão entre 8 setores. Em cada um desses setores da vida, um arquétipo se assenta. E esse arquétipo é estudado em cima da planta do imóvel. A gente pega a planta, que é aquele desenho com os cômodos da casa, e divide ele e coloca os arquétipos ali do Feng Shui. E isso é um estudo da saúde do ambiente e da saúde da pessoa através do ambiente. Por isso que a casa representa o sistema da pessoa, o sistema familiar, o núcleo. Então, o Feng Shui se dispõe a fazer isso, a estudar a casa, o movimento de vida na casa. Através da casa, estudar a saúde das pessoas que habitam naquela casa. E quando, depois desses 15 anos de constelação tradicional, estudando geobiologia, radiestesia, arquitetura sensível, modos de projetar mais conscientes e menos personalizados possíveis, a gente chegou num ponto que a pessoa, em todas essas técnicas, a pessoa era mais importante. E aí eu caí de paraquedas, sinceramente, num curso de constelação de um dia,
E quando eu cheguei lá, eu comecei a entender que muitos dos meus padrões, dos limites que eu me colocava de crenças, eu estava rompendo só de assistir uma pessoa se expondo e acontecendo uma constelação. Então, nesse dia, muita coisa aconteceu. Eu tive atitudes terapêuticas incríveis na minha convivência dentro de casa. A partir disso, muita coisa mudou na minha vida. E no último módulo da formação de constelação, que dura 1 ano e meio, eu presenteei para uma colega, numa prática em grupo, uma constelação de ambientes que me veio assim para constelar, naquele momento mesmo, me veio para constelar as estrelas do Feng Shui, os arquétipos do Feng Shui, do Bagua. Eu constelei para ela em grupo no escritório dela. Então a gente foi para o escritório, cada pessoa foi... Ei, Fernanda, conseguiu entrar? Que bom, gente. Cada pessoa foi representar um arquétipo do Feng Shui e eles se posicionaram naquele consultório de forma viva, ou seja, o Feng Shui feito de forma viva através dos conceitos da constelação. Então as pessoas na constelação, em grupo, cada pessoa representa um elemento daquela questão, daquele sistema, daquela casa, daquela empresa, de uma questão pessoal minha. Então, por exemplo, pode representar um pai meu, pode representar um familiar, pode representar, no caso da empresa, um gerente, na casa da casa pode representar um cômodo, pode representar uma relação do cômodo, pode representar a família e o ambiente. Então a constelação a gente escolhe pessoas para representar esses elementos como âncoras de um campo de informação, e essa pessoa é colocada nesse campo, né, que é um lugar determinado, uma sala, por exemplo, e as pessoas, cada elemento daquela questão que está sendo representada vai interagir entre si. Então na constelação você pode ver um elemento olhando para o outro ou não conseguindo olhar para o outro, um pai não conseguindo olhar para um filho, um pai não conseguindo olhar para a sua carreira profissional, porque a carreira pode estar representada por uma pessoa, uma casa não conseguindo olhar para a saúde, uma casa não conseguindo olhar para a prosperidade, cada pessoa representando ali um arquétipo. Então, tá travando um pouco? Voltou? Ah, vocês estão aí ainda? Então vamos lá, vamos seguindo. Tá tudo certo? Eu tô falando aqui, mas a Márcia voltou. Parou de travar? Eu posso mudar de lugar aqui para facilitar. Aqui em casa o sinal não é bom. Eu fico andando no terreno para conseguir o sinal. Olha, Isabel aí, Pereira, seja bem-vindo, Isabel. Então, na constelação, os elementos são representados por pessoas ou bonequinhos ou âncoras quando a constelação acontece de forma online, igual eu vou explicar aqui. No Feng Shui sistêmico, as estrelas se movimentam, os arquétipos do Feng Shui, do Bagua, se movimentam. Isso é uma interação incrível. Então eu comecei a aplicar isso, são 3 anos fazendo um Feng Shui sistêmico com os meus clientes de consultorias de salubridade, com os meus clientes de Feng Shui. Eu aplico o Feng Shui sistêmico, que é em uma das sessões da consultoria de Feng Shui tradicional, a gente faz uma prática sistêmica com os bonequinhos e os clientes vão em cima da planta do imóvel, posicionando aquelas âncoras, aqueles elementos. Então olha só, o campo de informação da pessoa já é a casa, isso simboliza. É um símbolo, cada ambiente tem um símbolo, um arquétipo que representa o sistema da pessoa. E quando a gente coloca os bonequinhos da constelação, as âncoras e das questões da pessoa e os elementos em cima da planta, a gente tem uma informação incrível e a mais, porque um bonequinho que é colocado, por exemplo, a gente tem uma pessoa que está nos visitando e isso é um problema para a família e nós vamos constelar isso dentro da minha casa. Então eu vou colocar lá umas âncoras que vão representar os ambientes. Ah, Flávio, eu não tenho a planta, não sei desenhar aquela planta. Então a gente pode pegar, fazer uns círculos no papel, sabe? Ou então uns papeizinhos virados de cabeça para baixo numa folha de papel. E aí a gente vai representar, ter âncoras dos ambientes. Se uma pessoa que está nos visitando
a gente coloca na constelação ela no quarto do casal e o casal a gente coloca na porta de saída, o que significa isso olhando? Sem criar deduções, porque a constelação e o Feng Shui sistêmico são coisas do fenômeno, que não precisam de passar por uma interpretação. Se olhando o casal na porta, olhando para a porta, eles querem sair, ou já saíram se não estiver na porta do lado de fora. E a visita no quarto íntimo do casal, existe uma inversão de valores, ou seja, pode ser que essas pessoas estão recebendo essa visita forçosamente. E quem vai entender isso não é o constelador, não é quem está fazendo aquela constelação de ambientes usando a planta do imóvel. Quem vai entender isso, quem vai ter os insights, é a pessoa que está constelando. Por isso que é uma atitude terapêutica e não depende em si do constelador, da pessoa que está fazendo a constelação de ambientes. Então a constelação de ambientes, quando a gente insere os elementos da própria constelação numa planta ou uma folha de papel com os nomes de cada ambiente, a gente consegue entender muito mais essa relação. Ou a pessoa que está constelando consegue aprofundar muito mais a relação daquela questão que tem a ver com a casa, com o aluguel do imóvel, com a venda do imóvel, com o bem-estar de uma família dentro da casa. A pessoa que está constelando vai conseguir acessar isso profundamente. Mas, Flávio, como que faz isso online? Porque como que é possível? Eu monto aqui no escritório aqui de casa o campo com a sua planta que você me envia, ou um desenho que a gente faz da sua casa, bem simples, com círculos representando os cômodos, e a gente vai ter uma conversa por uma videoconferência, onde a pessoa explica qual que é a questão que ela ser abordada, e eu escolho os elementos a serem colocados na planta. E a pessoa fala, esse elemento você bota ali perto do banheiro, sem saber qual que é o elemento. Eu sei quais são os elementos, ela não. Então a pessoa escolhe os elementos e coloca os elementos na planta. Uma vez que ela coloca os elementos na planta, ela já vai começar a observar essas ligações que tem a casa com a questão que ela está querendo observar. E ela não precisa de estar aqui comigo, e nem eu lá com ela, e não precisam ser pessoas representando, porque cada elemento que é colocado ali traz um campo de informação para quem está constelando, para quem está se propondo a observar aquela questão de uma maneira profunda. Eu recebi há uns 3 dias atrás uma mensagem de uma cliente de constelação de ambientes online, feitas por videoconferência, que ela está assim, até hoje, tem 2 anos que a gente fez essa constelação, tendo insights. E na verdade, toda vez que a gente conversa, eu dou mérito para a busca dela. Isso é uma busca da pessoa, uma atitude terapêutica da pessoa. Então, na questão dela, eu vou falar aqui, quais elementos entraram. Então, nela entrou um imóvel que ela estava querendo abrir um centro de terapias, era a planta. Lá tinha um quartinho fechado, parado, que não se abria porque a pessoa que alugava para ela não queria que abrisse. Ou seja, ela alugou um imóvel com um pedaço daquela pessoa ali dentro, que era parado. E essa pessoa que alugou para ela estava tendo alguns problemas. E ela estava tendo alguns problemas também na justiça para registrar para quem era a pessoa que bancava, sustentava financeiramente aquele imóvel também. Então todos esses elementos entraram na constelação. Entrou a pessoa que alugava o imóvel para ela, entrou a família dela, entrou depois um avô, porque na conformação familiar dos elementos, dos bonequinhos, a gente viu que tinha alguma coisa atrás. Quando eu perguntei para ela quem que eram os bonequinhos, ela viu alguns ancestrais mais próximos, tipo vô e vó. Então a questão, na verdade, raiz era com a família dela ancestral, com bisavôs que tinham uma relação de prosperidade complicadas com imóveis. Então foi uma revelação muito grande a constelação de ambientes. E no final ela me mandou, essa cliente que eu estou falando com vocês, ela me mandou esses dias falando que está mudando para um outro imóvel maior, com mais salas, que o público está aumentando, que os alunos delas estão aumentando, que os pacientes estão aumentando. Então isso é para a gente ter a prova, um dos cases de sucesso,
para a gente ter a prova que a coisa acontece sem precisar da gente estar presente. E nesse momento a gente mais sabe isso do que nunca, né? A gente está relacionando muito. Opa, a gente está relacionando muito intensamente esses dias. A gente sabe que as emoções não precisam estar conectadas para a gente ter sensações com as outras pessoas. Eu vou encerrar com uma prática sistêmica. Quem tiver à mão aí um papelzinho e um lápis pode usar. Quem não tiver à mão o papelzinho e o lápis não precisa de usar. E aí nós vamos fazer então uma prática agora sistêmica da essência da casa, da essência da família, tá bom? Então, quem tiver em mãos pode usar aí um papelzinho e um lápis, deixa eles do ladinho assim de você, mas quem não tiver não precisa. Olha, a casa de Aruanda, Paula, Janine, ei gente, que bom vocês aí. Então vamos lá para a prática. Feche os olhos um pouco. Olha, se a nossa live já deve estar terminando, mas eu vou tentar ser breve na prática, tá bom? Para a gente conseguir terminar. Mas eu agradeço de toda forma a presença de todos vocês. Foi muito bom estar com vocês aqui. Mesmo dessa maneira que a gente não se toca, não se dá um abraço, mas logo logo vai ter oportunidade. Respire profundamente, puxe o ar pelo nariz, solte pela boca. Feche os olhos. E vamos nos imaginar agora novamente com todos os pensamentos, concepções, crenças, limites que a gente se impõe, que a gente aprendeu na sociedade, que a gente aprendeu com os outros. Vamos deixar isso tudo de lado um pouco. Não estamos abrindo mão, vamos deixar tudo de lado. Tudo de lado. Opa, Ana, eu tenho 35 minutos ainda? Uai, interessante. Que bom, isso é bom. Vamos lá, a minha bateria também já me deu aqui 7%. Feche os olhos. Vamos lá. E deixe essas concepções guardadinhas no arquivo lá do seu coração. Inclusive todas as dores. A gente fica de bem com a dor quando a gente pode ter uma atitude terapêutica em relação à dor, de observar ela de uma maneira positiva. Se a dor está manifesta, se as questões estão manifestas, é porque elas vieram, porque tem que se manifestar. Então, a gente não é que a gente quer dor, que a gente quer ter as questões, mas a gente se entrega a esse movimento. E se entregando ao movimento e acolhendo a dor no coração, a gente tem força para ter uma atitude diferente da postura que nos levou até a dor. Respire profundo mais uma vez e deixe todas essas visões, essas informações virtuais, mega quilo de informação, deixa tudo isso de lado. Tudo que você aprendeu até com papai e mamãe, deixa ali guardadinho no coração e respira profundamente. Você é a sua própria casa, você é a sua primeira casa. Se imagine agora na casa antes dessa, que é o útero da mamãe. O útero da mamãe foi a nossa primeira casa. Quando papai e mamãe possibilitaram a gente ter uma casa, essa casa foi o nosso embrião, a nossa formação dentro do útero da mamãe. Então, dentro do útero da mamãe, se imagine com todo o conforto e segurança possível. Honre a mamãe e papai pela vida, mesmo sem saber onde eles estão, se eles não estão em vida, sem saber quem eles são. Honre esse caminho sagrado que é mamãe e papai. Assim você pode tomar a sua vida, realmente. E a gente honra eles com tudo que a gente vê de positivo e de não positivo também. Papai e mamãe não são super-heróis, não são santos, não são monges, não são mestres, são os mestres da nossa vida, aqueles que deram esse caminho. Então honre essa primeira casa, esse útero, respire profundamente, faça uma reverência, abaixe assim a cabeça, solta o pescoço e honre a mamãe e papai. Essa primeira casa faz todo sentido nas vivências com as outras casas, com os outros sistemas familiares, de amizade, de grupo profissional.
é estar bem, acolher no coração a primeira casa, que é mamãe e papai. Agora a gente pode avançar um pouco mais, respire profundamente. E vamos agora, anterior a essa primeira casa, que é o útero, vamos para onde a gente não tinha ainda o nosso corpo, não tinha o nosso nome e não sabíamos quem era papai e mamãe. Nesse lugar, antes de termos alguma forma definida, alguma classificação e nome, sinta essa essência, sinta você esse movimento antes do seu nome, antes do que você entende, antes do seu conhecimento, antes do seu nascimento. Respire profundamente essa essência, esse movimento sem nome, sem forma e sem tempo. Respire esse movimento sem nome, sem forma e sem tempo. Essa é a sua essência. Abra os olhos devagarinho, abra os olhos e sinta a sua essência pulsando em você. Você é essa essência. Os nomes, as classificações, mamãe, papai, as casas vieram depois. Sempre que você quiser acessar essa essência, acesse esse sentimento. Quem está com o papel e a caneta, desenhe uma representação desse sentimento. Desenhe essa representação. E que sempre que você quiser acessar esse sentimento, essa essência que mora em todas as suas casas, em todos os seus sistemas, acesse essa essência. Essa é a essência das suas casas, do seu corpo, da sua família, do seu bem-estar. Essa é a essência. Isso que movimenta o seu movimento de vida, os seus ambientes, os seus ciclos de amizade, seus ciclos profissionais, as suas atitudes no mundo. Mais uma vez, vou agradecer imensamente a presença de vocês. Eu estou aqui sentadinho na porta de casa, está super confortável para mim. Espero que tenha sido confortável para vocês também aí, nosso bate-papo. Teremos mais. Quem não curtiu a página do Bioconstelar, no Instagram curta, no Facebook também. A gente tem um grupo de WhatsApp que trata desses assuntos de constelação familiar, de constelação de ambientes e Feng Shui sistêmico online. Então, se você quiser participar desse grupo, depois manda um direct para mim com o seu número, o seu nome, que eu te boto no grupo, tá bom? Muito obrigado pela participação. Para quem está em feriado, eu descobri que era feriado hoje de manhãzinha. Para quem está em feriado, curtindo o feriado, curta aí a sua essência da sua casa, esse movimento. Olhe para a sua vida com um novo olhar para a sua casa. Ainda temos um tempo à frente aí para ficar em convívio intenso. E entre em contato com a sua essência. Faça esse movimento junto com a sua família, convide todo mundo a acessar essa essência que tinha antes do nascimento, que movimenta a vida de todo mundo, e o núcleo familiar e a casa. Depois eu vou acessar, ver as perguntas de vocês, a gente interage mais um pouco, tá? Lá no Instagram mesmo, ou então nesse grupo de WhatsApp. Quem quiser participar, seja bem-vindo. Mais uma vez, eu agradeço, fico muito agradecido, muito honrado com vocês terem participado. Ô Danilo, beleza, Cristiane, valeu Márcia. Então, um abraço para vocês, curtam aí, ótimo dia e vamos se falando. A gente vai se falar agora muito assim online. Vamos acostumando, né? O tempo passou rápido para as coisas online. Tchau, gente, até mais.